Oi, meu nome é Lara, tudo bem? E hoje nós vamos explorar como a teologia transforma nossas vidas e como é essencial para os nossos ministérios e futuros ministérios. A teologia pode parecer um campo distante e complexo, mas é fundamental para a nossa compreensão de Deus e de nossa fé. Hoje nós vamos mergulhar profundamente no que é teologia. A palavra teologia vem do grego theos, Deus, e logos, que é conceito, razão, pode ser traduzido de várias formas. Logo, teologia significa o estudo de Deus. No contexto protestante, teologia é o estudo sistemático de Deus, suas ações, sua revelação, conforme registrado nas Escrituras Sagradas. Então vamos começar dando uma rápida explicação sobre a Reforma Protestante. Durante a Reforma Protestante no século XVI, 5 princípios fundamentais foram articulados para destacar a essência da fé cristã e se opor a certas práticas da Igreja Católica na época. Estes princípios são conhecidos como os 5 solas. Esses são sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e soli Deo Gloria. Vamos explorar cada um deles com uma certa profundidade. Um dos pilares da teologia protestante é o princípio da sola Scriptura, ou somente Escritura. Isso significa que a Bíblia é a única fonte infalível de autoridade para a fé e prática cristã. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Aí em 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora um exemplo. Existe uma importância da leitura diária e do estudo da Bíblia para que a gente possa entender e aplicar as verdades divinas em nossas vidas. Sola Fide, somente a fé. O segundo sola, que significa somente a fé, esse princípio declara que a justificação diante de Deus é recebida somente pela fé, sem necessidade de obras. Isso a gente pode ver em Romanos 3,28. Um exemplo prático é a paz e a segurança que temos ao confiar que nossa salvação não depende de nossas obras, mas da fé em Cristo. Sola Gratia. O terceiro sola, que significa somente a graça, é um princípio que enfatiza a salvação, é um dom gratuito de Deus, concedido pela sua graça e não pelos méritos humanos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso está em Efésios 2,8. Um exemplo prático é como a compreensão da graça transforma a nossa atitude em relação à santificação e às boas obras. Solus Christus, somente Cristo. O quarto sola é um princípio que declara que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que a salvação é alcançada somente através dele, porque é só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Esse exemplo prático que eu vou dar é a importância de centralizar nossa fé e vida em Cristo e reconhecer suas obras, sua obra redentora. O quinto e último sola é soli Deo Gloria, que significa glória somente a Deus. Esse princípio afirma que toda glória pertence a Deus, tanto a salvação quanto toda a nossa vida. O texto que justifica isso é Romanos 11,36. Um exemplo prático é viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas, reconhecendo a sua soberania e graça. Em resumo, os 5 solos da Reforma Protestante: sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e soli Deo Gloria são fundamentos essenciais que nos lembram da essência da nossa fé e prática cristã. Se você tem interesse em aprender mais sobre esses 5 solos ou tem dúvidas sobre isso, deixe um comentário aqui embaixo. Vamos crescer juntos nessa jornada. Agora vamos falar um pouquinho sobre Cristologia. Cristologia é um tópico central na teologia protestante. Acreditamos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem. Sua obra redentora na cruz é fundamental para a nossa salvação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso está em João 1,1. Agora vamos falar sobre soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. A salvação é entendida como um ato de graça através da fé em Jesus Cristo. Não é baseada em nossas obras, mas na fé no sacrifício e ressurreição de Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8-9. Agora vamos falar um pouquinho de eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja. A igreja é vista como a comunidade dos crentes. Enfatizamos o sacerdócio de todos os crentes, afirmando que todos têm acesso direto a Deus, sem necessidade de intermédio humano. Aí a gente pode pegar 1 Pedro 2,9. Agora vamos falar um pouquinho sobre o meu estudo favorito.
A escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Inclui crença sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus, o juízo final e vida eterna. A esperança escatológica influencia a nossa ética e prática cristã. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. Apocalipse 22:7. É interessante pensar como a esperança na segunda vinda de Cristo molda nossa perspectiva e comportamento no presente, sabe? Agora eu vou te explicar sobre a importância da teologia. Teologia não é só um exercício intelectual, tem implicações práticas na vida cristã. Primeiro ponto, a teologia fornece clareza e orientação. Teologia nos ajuda a entender questões complexas de fé e prática. Segundo ponto, fortalece nossa fé. A teologia nos equipa a responder aos desafios e dúvidas. Terceiro ponto, aprofunda a nossa adoração. Entender mais sobre Deus e sua obra nos leva a uma adoração mais profunda. Quarto ponto, guia o ministério e missão da igreja. Orienta como viver e proclamar o evangelho. Assim, a teologia é a busca contínua em conhecer e entender Deus conforme revelado na Bíblia, com o propósito de viver uma vida que glorifique a Ele e que beneficie, que faça expandir, que edifique a igreja dele. E assim eu termino esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário. É muito difícil de falar isso, de verdade. E até a próxima. Obrigada por assistir.